Olá a todos, segunda aula de Shmuel. Então, a última vez a gente parou que o Eli estava vendo a Haná. A Haná estava numa reza extremamente profunda. Ela só estava mexendo os lábios, mas não estava saindo voz da boca dela, né? Dela que a gente aprende hoje em dia a fazer amidá em silêncio, só mexendo os lábios sem voz, não baixo, né? Então, o Eli, vendo isso, na época não era uma coisa normal, e ela já estava lá há bastante tempo, uma reza cumprida, ele chega perto dela e vem falar contra ela. Ele achou que ela estava bêbada. E é proibido entrar no Mishkan, né? No Mikdash, bêbado. Então, ela estava rezando no Ezrat Hashem, Eli se aproxima dela e fala: senhora, você não pode ficar bêbada aqui no Beit HaMikdash. Está na hora de parar de beber. Né? E aí a Haná, aí você vê uma grandeza também de uma pessoa são grande, quando elas são acusadas em falso, normalmente uma pessoa vai responder feio, vai responder reclamando. Ainda mais ela também estava numa situação emocional muito, muito difícil. E, em vez disso, ela fala, não, meu senhor. Ela fala de uma maneira bonita com ele. Ela responde, eu não sou, isso que eu estou assim é porque eu estou rezando de maneira profunda, eu estou muito amargurada e estou rezando de maneira profunda para Hashem. Eu não estou bêbada, não ache uma coisa dessas, uma coisa terrível dessas sobre mim. E aí o Eli percebeu do jeito que ela responde, já na hora dá para ver que ela não está bêbada, né? Normalmente um bêbado é um pouco fácil de reconhecer. Então o Eli já na hora vê que ela não está bêbada, e ele também faz um ato de grandeza quando alguém é consertado. O ato de grandeza é se desculpar. Ele fala, desculpa, que Deus escute suas preces, vai em paz, se Deus quiser, Hashem vai escutar as suas rezas. E aí ele se despede dela, e a Haná, nessa reza, como a gente falou a última vez, ela começou a ver o mundo de uma maneira diferente, ela rezou totalmente diferente. Em vez de rezar para ela rezou voltado a Deus. O que eu receber vai ser para você, Hashem. Vai ser totalmente para você. Parou de pensar nela. Você pode pensar, não quero mais um filho para mim. Eu quero fazer minha parte no mundo, eu quero contribuir com o teu mundo. Né? A gente falou que ela chamou ele de Hashem Tsevakot. Ela viu uma pintura inteira, ela viu que ela é uma parte, uma peça no meio de uma figura gigantesca. E aí, incrível, quando ela para de rezar, depois dessa reza, acontece uma coisa que não tinha acontecido nenhuma vez nos anos anteriores. Ela parou de ficar triste. Olha só que interessante. Quando uma pessoa começa a focar no que eu posso contribuir, aí não tem mais por que estar triste, porque eu vou dar o que eu tenho. Se Deus me der esse filho, eu vou dar ele para Deus. Então eu vou contribuir do jeito que eu posso. Isso aí uma grande lição para a gente também, para a gente parar, quando normalmente está muito mal, tudo está muito deprimido, é porque normalmente a gente está focando sobre nós. Eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema. Se a gente começar a pensar o que eu posso dar, o que eu posso contribuir em vez do que eu posso receber, normalmente esse deprimido normalmente vai embora. Então, realmente o Taná fala que ela comeu, depois daquilo ela conseguiu comer, beber, ela não ficou mais chateada. E, incrivelmente, eles voltam para casa e passa alguns meses e ela engravida. Realmente, Deus escutou essa prece quando ela mudou totalmente a visão dela, finalmente foi escutada, e talvez o motivo que ela não conseguiu ter antes foi exatamente para isso, para ela poder desenvolver esse senso de contribuição, que é isso só com dificuldades dessas, criando o senso de contribuição assim, que você consegue formar um líder da estatura de Shemuel. A gente vai ver, foi um líder muito, muito grande.
né? Foi a pessoa que coroou novos reis, os primeiros reis de Am Israel. Um líder extremamente importante, mas esse líder ele não nasce num vácuo, ele nasce por ter uma história grande por trás. Então, ela passa os 9 meses de gravidez e ela dá à luz e ela dá um nome de Shemuel, significando que me Adonai she'iltiv. Foi um pedido que Deus me deu. Me Hashem she'iltiv. Deus me deu esse pedido. Eu pedi para Deus e Deus me concedeu esse pedido. E aí, no próximo ano, chegou a época que o Eli ia para o Mishkan, e ela realmente tinha prometido, falou, esse menino eu vou dar para Deus, no sentido, esse menino vai trabalhar a vida inteira dele lá no Mikdash, com o Eli, a vida dele vai, o purpose, né, o meaning da vida vai ser focado em Deus. Então, quando chegou Eli, estava indo para Shiló novamente, ele pergunta para Haná, vamos lá, Haná? E a Haná responde para ele que não, eu não vou levar ele, eu vou esperar ele conseguir ficar lá sozinho, porque ele ainda é muito pequeno, ele tinha alguns meses de idade, então, quando ele tiver 2, 3 anos, desamamentar, depois de uns 3 anos, ele, depois que terminar a amamentação, aí ele já vai conseguir ficar sozinho, né? Parece uma idade bem pequena, na verdade, mas ele aí então conseguirá ficar sozinho com o Eli lá no Beit HaMikdash. Obviamente eu vou visitar ele, mas ele vai estar focado lá no Beit HaMikdash, lá no Mishkan. E aí, realmente isso que aconteceu, passa alguns anos e ela leva uma grande festa, um filho, agora um menino maior, ela leva ele com animais para trazer de Korban, para fazer uma grande festa. E é muito interessante que nesses psukim, nesses primeiros anos, 4 vezes aparece a palavra gomel, né, de gomel hassadim. A Haná, ela investiu muito. Gomel é tipo um investimento, uma atuação. Então, ela investiu muito sobre Shmuel. Não é que ela falou, eu vou dar para Deus de qualquer jeito, então não importa. Não, ela investiu cada minuto, atuou sobre ele, cuidou dele bem, para entregar uma coisa realmente incrível para Hashem. E, obviamente, a mãe dele, né? Então vai continuar sendo a mãe dele também depois de dar para Hashem, etc. Mas ela ficou preparando ele, não é que está um filho que foi muito bem cuidado. Então eles chegaram lá no Mishkan, lá em Shilom, trouxeram o Korban, e aí a Haná falou para ele, Eli, você se lembra de mim? Aquela mulher que estava rezando aqui outro dia, há vários anos atrás? Ele falou, lembro. E aí ela falou, aquilo que eu rezei chegou para mim. Eu rezei para um filho e eu prometi que se eu recebesse esse filho, ele seria para Deus. Então, eu dou aqui ele para servir aqui no Mishkan, ele vai ficar sob sua guarda. O Eli viu que era um menino especial, já com 3, 4 anos, ele já se via algo especial nesse menino, né? Ele foi muito bem cuidado, já via algo especial, então ele fica lá com ele. E naquela ocasião, o Tanakh conta aí, a gente começa o Perek Bet, o segundo Perek de Shmuel, começa a contar uma reza muito bonita de Haná. Haná faz uma reza, um certo agradecimento, podemos dizer, mas não tem tanto obrigado, e sim, a reza inteira ela é focada na questão que Deus pode transformar as coisas, a gente tenta ver o mundo linearmente, as coisas acontecem numa sequência lógica, alguma coisa assim, e a Haná, a reza dela é voltada ao fato que Deus pode transformar totalmente. Ela fala, é muito dinâmico o mundo. Deus pode, uma coisa que era assado pode virar assim depois de um pouco tempo. Ela fala, Keshet Giborim Hatimu,
a armadura dos fortes vai ser quebrada, muitas vezes é quebrada. Aqueles que eram fracos vão de repente ficar fortes. Aqueles têm um passuco, inclusive, que é uma música famosa, Mekimim afardal meashpot arim evion, ele levanta da terra o pobre, o coitado, Leoshivim Nedivim, para sentar com os maiores príncipes, para dar para eles um quissê assim, uma cadeira, no sentido de um espaço, de uma tarefa de respeito. Então, ela está falando que tudo pode mudar, a gente não é condenado à nossa situação. Uma mulher que não tinha filhos, conseguiu ter filhos. Essa é mais ou menos resumindo a reza dela. E aí a gente vai para o meio do segundo Perek, que se Deus quiser, a gente vai continuar na quinta-feira. Tudo de bom.